A ideia aqui é que a gente traga uma experiência de quem é integrador também, né? E migrando para o mercado de EPCista, a gente tem algumas lições e eu gostaria de compartilhar com todos vocês, né? Então, quando o Thiago da FRG, o time todo, inclusive já aproveito para agradecer e parabenizar aí pelo evento, né? A gente combinou a vinda para cá, falei assim, qual é o tema que a gente deveria trazer, né? Então, eu achei que todo mundo, né, estamos aí no mercado de integrador já há um bom tempo, e trazer essa experiência de migrar para o mercado EPCista ia ser interessante. Então, a ideia justamente é falar um pouquinho sobre isso. Diante disso, então, a Domínio Solar, eu fundei ela em 2015, nós vamos fazer 8 anos de mercado esse ano, e no ano passado a gente já está com uma estrutura para atender projetos maiores, e a gente entendeu a oportunidade de entrar no mercado de EPC, né? Então, constituição de grandes usinas, e hoje de manhã até acho que foi o Guilherme que comentou, o Ítalo da Nexen, não lembro também, sobre nichar, sobre buscar algumas alternativas, né? E nós acabamos indo para esse mercado de EPCista, mas sem deixar o mercado de varejo de lado, do mercado de integração convencional, né? Então, falando um pouquinho sobre a Domínio Solar, nós estamos, a Domínio Solar que deu origem à Domínio EPC, nós estamos no mercado desde 2015, estamos com quase 50 megas instalados em GD e EPC, tá? Atuamos hoje em 13 estados do Brasil, nosso time, em torno de 160 colaboradores, mais ou menos 25 engenheiros, em torno de 60 pessoas em campo, e depois o pessoal de apoio e todos os outros setores, ok? Somos associados da BGD, da Bisolar, somos empresa homologada também no Instituto Totum. Eu acho que é interessante também olhar, porque as certificações nos fazem dar um passo a mais para que a gente possa buscar e galgar outros desafios, né, como empresa de energia. Nós somos empresa de energia renovável, com foco na energia solar, exclusivamente. Então, a gente fica focado no que a gente faz hoje com energia solar. Tá? Em 2019, nós ganhamos o prêmio Brasil Solar, foi uma empresa de melhor integradora entre 1 e 5 megas, isso também nos abriu algumas oportunidades para a gente entrar para esse mercado maior de construção de usinas, né? Então, nesse momento, a gente está construindo aí em torno de 10 megas em 7 usinas, sendo no Paraná, sendo Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Mato Grosso do Sul. Tá? Então, esse prêmio nos ajudou realmente a consolidar. Algumas marcas que nós somos, que nós já fizemos projetos, e aí um ponto que eu ressalto, que eu acho que é muito importante para nós, como integradores e como EPCistas, é justamente a preocupação realmente na entrega, né? Em mudar de patamar, em buscar aumentos qualitativos em todos os setores a todo momento, não ficar parado, né? Então, isso é muito importante, porque aí abrem as portas, tá? Buscar nichos e realmente se movimentar, tá? A gente tem como característica, por exemplo, se eu pegar o Grupo Gazin, todas as usinas feitas para eles no Brasil, são quase 20, a Domínio Solar é a que fez, a Domínio EPC é a que fez, tá? No caso de Bosch, a mesma coisa, são 4 projetos feitos no Brasil, nós fizemos os 4 projetos também. Agora, entrando especificamente nas mudanças entre o modelo de um integrador para o modelo de EPCista, né? Um dos pontos mais importantes que a gente sentiu nessa virada foi essa questão de precificação e contrato, né? Precificação por quê? Estamos acostumados a montar os padrões normais, né? E quando a gente foi para esse mercado de usinas maiores, uma das preocupações principais é a parte civil, a parte de terreno, drenagem, terraplanagem. Então, uma bobeada de um orçamento de drenagem e terraplanagem passa fácil de R$500 mil, e aí como é que faz para resolver isso, né? Então, esse é um ponto
que nos deu bastante trabalho, vem nos dando bastante trabalho, a parte de montagem, precificações sempre, né? Adequação, tanto é que hoje, como dica, a gente faz toda a parte de precificação do projeto, mas a parte de obras civis, se a gente não tiver 100% do domínio sobre o terreno, a gente coloca como um open book para tratar isso fora do escopo, após ter feito uma pré-negociação, um pré-contrato assinado, para que a gente possa justamente fazer o investimento que precisa e entregar de fato o que precisa entregar, e não ter erro. Tá? Então, importante na parte de civil, os cuidados. Depois tem alguns slides que eu falo sobre isso. E a parte de contrato, que é onde realmente pegou bastante, que nós sentimos uma diferença bastante grande. Os contratos são pesadíssimos, contratos de 50 páginas, então nós tivemos que nos estruturar muito melhor para poder dar conta de atender esse tipo de perfil de cliente, como setor jurídico e algumas outras situações. Tá? Depois que a gente tem a negociação feita, contrato definido, então vamos para mãos à obra, né? Pontos que fizeram a gente também ter que mudar e cada vez mais se profissionalizar, né? Por exemplo, gestão de projetos. Nós não tínhamos gestão de projetos dentro da nossa operação de integrador. E nós sentimos a necessidade de buscar isso no mercado, uma pessoa especialista, e criamos um setor, porque semanalmente nós temos que estar entregando informações para o cliente. É muito crítico, muito pesado isso, eu mostro alguns slides aqui depois na sequência sobre essa etapa, né? Depois a questão da engenharia também, quando a gente vai falar em projetos que a gente, numa situação de um cliente convencional, a gente pode montar 20 pranchas de projeto, com um cliente profissional, como um desenvolvedor, contratante de EPCista, chega a ter demandas de 160, 180, 200 pranchas de projetos para que a gente possa fazer. Então, é um preciosismo acima da média, então a gente tem que ficar atento, porque nos primeiros contratos nós não previmos tanto tempo de engenharia. Então, aprendizado que a gente passa para vocês aqui, entrando nesse segmento, já na situação de contrato, entender bem qual é a necessidade, o que o cliente espera, a quantidade de pranchas, etc. E tal. Depois que a gente vai para a questão financeira, de contratos já falei ali, mas gestão de projetos e contratos, elas meio que se misturam, né? Mas o tempo inteiro falando também sobre contrato e cuidando para dificuldades que a gente possa ter com as multas, por exemplo. Cada marco tem lá uma data de entrega e uma multa se você não entregar. São multas pesadas, né? São multas que remetem ao valor total da usina. Então, toma muito cuidado. Gestão financeira. Então, quando a gente entra para um setor desse, que qualquer usina ela vai ser 7, 8, 10 milhões de reais, o fluxo financeiro é implacável, o fluxo de caixa é implacável. Então, a negociação e a maioria desses contratos, ela é fechada como você faz a medição e eles pedem 20 a 30 dias para te fazer o pagamento. Então, você tem que trabalhar com seu fluxo de caixa muito pesado. É muito importante estar muito atento a isso, ter como antecipar esse valor de alguma maneira, porque é difícil ter um caixa tão alto, né? A gente tem que estar preparado na formação de preço para situações como essas. Parte de logística também muda bastante, porque você tem várias etapas e vários marcos para cumprir, então tudo tem que andar que nem um reloginho. A gente sofreu isso no começo também, como aprendizado, diferente de você ir para um campo, levar tudo e começar a instalar. Você tem vários projetos andando ao mesmo tempo, tudo tem que andar como um relógio. E aí você depende de fornecedor, depende de transportadora, depende de estar com o canteiro pronto. Então, vários detalhes, é bem importante frisar isso. Gestão de talentos, aí é o desafio, né, de qualquer empresa, vocês sabem disso. No Brasil, a gente tem uma dificuldade bastante grande de conseguir mão de obra qualificada no nosso setor, que ainda é novo, embora seja aí mais ou menos com 8 anos, né, para valer, é novo, né? A gente tem dificuldade de encontrar mão de obra. Até no final aqui, a gente sugere parcerias, e por isso a gente veio a fazer a apresentação aqui também, por conta dessa dificuldade que as empresas têm para poder
atender a capilaridade brasileira e também para buscar talentos e ter pessoas, parceiros qualificados para poder fazer instalações, por exemplo, né? A parte de compras impactou muito, o nosso setor tinha 1 comprador, hoje nós temos 4, porque também você vai trabalhando com just in time e você precisa ter busca no mercado o tempo inteiro as melhores condições, a entrega em tempo real, né? Então são pontos que são bem importantes. Passamos a ter administrativo de obra e site manager, que a gente não tinha, né? Então isso também é um ponto interessante, tem que estar na precificação, não pode bobear, não dá para montar uma usina dessa sem ter alguém lá, sendo a visão do administrativo que está no escritório e com uma supervisão, porque tem o cliente que está supervisionando esse projeto também, tá? Então, são pontos que mudaram do modelo de instalador para o modelo de EPC. Então, projetos já falei um pouquinho antes ali, mas muito cuidado com a quantidade de pranchas que é exigida dentro de um modelo de EPC. E aí eu digo, cada vez mais, para nós melhorarmos como integradores, eu acho que esse exercício vale muito a pena. Nós irmos melhorando a nossa capacitação de criação de projetos. Mais pranchas, mais especificações técnicas, e a gente vai poder ir para clientes maiores com uma qualidade melhor de entrega para esse cliente. Aí você já está mais preparado, né? Gestão de projetos. Como eu falei, essa é a parte mais crítica que a gente sentiu, a mudança mais pesada, de ter alguém justamente administrando essa etapa, né? Por exemplo, com... eu troquei de apresentação, perdão, pessoal, adiantei aqui, para aí. Opa! Oh, meu Deus, vamos lá, o que eu fiz aqui? Opa! Tá, beleza. Quando eu falei da gestão de projetos, eu tinha até colocado nos outros slides, mas toda semana, histograma, curva S, todos os fluxos de operação, tudo isso é cobrado semanalmente em reuniões pesadas com os desenvolvedores. Então, a função da gestora de projetos, do gestor de projetos dentro dessa operação de EPC é muito importante. E aí eu digo também, a gente como integrador pode criar uma jornada do cliente que vai deixando a gente cada vez mais profissional. E isso vira uma gestão de projetos no futuro, né? Responder ao cliente antes que ele nos pergunte. Isso é um negócio interessante. E aqui a ideia é que com essas ferramentas, que são todos os histogramas, etc., a gente possa fazer essa diferenciação com o cliente. Quando a gente controla todas essas ações e vai a campo, de novo, aí a gente não tem discussão, né? Se a gente for fazer um trabalho de uma instalação de uma residência, vai ter que ser a melhor instalação possível, e quando a gente vai fazer um projeto grande de 1, 2, 3, 5 megas, vai ter que ser o melhor possível também. Então, os desafios são similares, sim, de termos pessoas qualificadas nos times, né, treinadas o tempo inteiro, treinadas o tempo todo, certificadas, equipamentos de segurança o tempo inteiro, cobrado às nossas equipes, né? Tivemos um acidente uns 15 dias atrás, com um terceiro nosso, sorte e processo, estava com os equipamentos de segurança, linha de vida, tudo certinho, então foi só danos materiais, mas não houve problema com o instalador, né? Então, muito importante que a gente tenha muito claro isso, os processos com as equipes que vão estar em campo, porque os problemas podem acontecer, a gente não pode nem ter a mínima possibilidade disso ocorrer, né? Então, ponto principal, segurança e treinamento para que a gente execute realmente o melhor serviço. Depois que a gente conseguiu negociar, fazer a compra e instalar o projeto, a etapa final, que é bastante crítica, porque dentro de um contrato a gente tem toda a parte de marcos para poder fazer as entregas e recebimentos. Um deles é o certificado de entrega parcial lá, né? E a gente já precisa, então, apresentar a usina finalizada e todo um comissionamento dessa usina. E aí, no comissionamento, precisamos ter ou uma empresa especializada que faça isso para nós, ou uma equipe de engenheiro especializada dentro de casa que consiga fazer esse comissionamento. Ou seja, nós temos que aferir essa usina a frio
e aferir essa usina a quente, para que a gente consiga ter a entrega de fato do que precisa ser feito, dos resultados que a gente previu lá no PVSIST, né? Então, uma etapa bem crítica, podermos ter os equipamentos aferidos para poder fazer um bom comissionamento, gerar os relatórios para que o nosso contratante aceite e possa dar o aceite final na usina, né? Aí, quando a gente faz a parte final, entregamos a usina, a gente vai tentar fazer uma outra negociação. E aqui eu abro um parênteses para falar um pouquinho sobre a OIM Solar. A OIM Solar eu fundei em 2018, 18 para 19. A gente viu no mercado uma oportunidade, e aí eu estendo para vocês, ainda mais agora, nós passamos por um momento crítico aí nesses primeiros meses, as vendas caíram, né? Só que todos os projetos que nós instalamos, sei lá, no Brasil tem mais de 1,5 milhão de projetos instalados, precisam de manutenção, precisam de limpeza, precisam de reaperto, precisam de termografia, precisam de um acompanhamento na concessionária. E tem muita oportunidade nesse mercado. A gente identificou isso em 2018 para 2019, montamos a OIM Solar. Hoje nós temos uns 20 contratos em andamento a nível Brasil, clientes como Votorantim, DHL, Localiza, são agora a Origo também, que é um cliente desenvolvedor, fazem projetos conosco, têm contratos conosco, e eu sugiro, né, que vocês olhem para esse mercado, porque é uma fonte de recurso interessante, e melhor, a gente sempre mantém o mercado em dia, e vou dizer assim, o setor, o nosso negócio como energia solar, de maneira interessante, porque se vender um negócio para o cliente, que depois não tem manutenção, e dali a 2, 3 anos reduz a geração pela metade, porque não está sendo cuidado, ou para de funcionar, isso é ruim, mas a energia solar funciona, é que tem que ter realmente manutenção. Então a gente desenvolveu internamente um software, né? E aí a OIM é parceiro de todos vocês para fazer negócio de OIM, tá? Só fazer contato com a oimsolar.com.br, lá no final tem os dados. Nós montamos uma plataforma, desenvolvemos uma plataforma junto com a VEG Solutions, onde nós conseguimos levantar todos os dados da usina, e eu consigo ter o mesmo padrão de uma usina centralizada, em termos de tomada de informações, para ter uma gestão dessa usina, para o setor de geração distribuída também, para usinas menores. Então nós temos essa solução dentro de casa, muito mais barato do que grandes softwares de monitoramento, né, como os sistemas de SCADA que chamam, né? Nós desenvolvemos dentro de casa para poder justamente entregar melhor para o mercado de geração distribuída. Aqui eu deixo então o nosso contato. Até quero apresentar a vocês aqui o Marcos Bloch. Ele é nosso diretor de negócio. A gente abre aqui a parceria para todos a nível Brasil, né? Nós buscamos desenvolvedores, buscamos parceiros de instalação, nós temos bastantes projetos em andamento, então ficam aqui os nossos contatos para que a gente possa fazer negócio juntos, quem tiver interesse, né, em fazer parcerias, estamos à disposição, né? Pela Domínio Solar e pela OIM Solar também, ok? Muito obrigado pela atenção de todos.